Fala aí, pessoal, beleza pura? Vamos lá, vamos dar início a uma série de aulas, a um estudo muito focado em ortografia. Pessoal, nós vamos conversar sobre um assunto que é extremamente técnico, porém subestimado pela maioria dos candidatos. Muita gente pensa, ortografia não cai. Ortografia não cai nunca. A acentuação não cai nunca. E a gente vê caindo o tempo todo. Ah, mas só cai para concurso pequeno. Caiu para fiscal do ISS Rio de Janeiro. O maior concurso, pelo menos em termos de complexidade e remuneração que eu já vi na minha vida. Cai para auditor da prefeitura de Gramado, prefeituras aí do sul, cargos diversificados, cargos de nível superior, lá no Pará, em Minas, todo mundo cobra ortografia. E você não sabe porque você não está estudando ortografia como devia. Então, a gente vai corrigir isso hoje. O assunto é ortografia em sentido amplo. E para você estudar bem a ortografia, você precisa ter uma boa base. Vou estudar só acentuação gráfica, Felipe, porque eu vejo é o que mais cai aí na parte de ortografia. Pois é, aí você vai estudar acentuação gráfica e vê lá a regra do hiato, as exceções do ditongo decrescente. E aí você fica lá, meu Deus, o que é isso? Proparoxítona, nunca ouvi falar, Deus me livre. Pessoal, isso é problema na base. A gente precisa ver aqui, ó, o que é uma letra, uma sílaba, um fonema, a classificação das palavras pelo número de sílabas. É bobinho? Monossílabo, dissílabo, trissílabo? É bobo, mas cai, e quando cai, você erra do mesmo jeito que erraria uma questão de concordância, uma questão de conjunções. Então, pessoal, não vamos mais negligenciar isso aqui. Pode ser a questão que vai salvar o seu cargo, vai salvar a sua vaga. Então, venham comigo, noções básicas, introdutórias de ortografia, mas tudo importantíssimo para te dar embasamento. Beleza? Vamos lá. Aqui, pessoal, a gente vai começar com alguns conceitos, tá? Conceitos que no dia a dia a gente mistura. Fonema é igual a som, Felipe. Letra é igual a fonema. Vamos lá. Pessoal, primeiramente, o que é uma letra? A letra é um sinal gráfico, é um símbolo gráfico, é uma imagem, é um símbolo de alguma coisa. E quais são as letras que a gente precisa conhecer? A gente precisa conhecer o nosso alfabeto. É o conjunto de letras, de caracteres gráficos, tá? Fonema é um pouco diferente de letra. Fonema é a menor unidade distintiva de uma palavra. Então, o fonema, pessoal, é o som que diferencia uma palavra da outra. Uma letrinha representa um fonema. Quando você troca a letrinha, troca o fonema também e a palavra muda. Então, os fonemas servem para você montar as palavras, criar as palavras e também distinguir uma palavra da outra. Então, tem gente que precisa de um par, outras pessoas precisam de um bar. Troquei só P por B, troquei o fonema. E consoante é um tipo de fonema, vogal é um tipo de fonema, a gente vai diferenciar tudo isso aqui, beleza? Então vamos lá, pessoal, olha só. Eu tenho aqui a palavra mato e eu vou trocando aqui, ó, as letrinhas, né? Mato, meto, moto, mito. Isso aqui, pessoal, eu não vou chamar mais de letra. Eu vou chamar de fonema, porque é uma parte da palavra, o som daquela determinada
sílaba daquela determinada letra que distingue uma palavra da outra. Então, isso aqui é o fonema, tá? Em regra, pessoal, você tem uma letra para cada fonema. Em regra. Daqui a pouco a gente vai ver que isso fica um pouco mais complicado e as bancas adoram. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, se eu trocar as vogais, eu vou trocando a palavra. Ó, muro, mexo, maço, mico. Estou trocando essas letrinhas aqui e a palavra está mudando. Por quê? Porque eu estou mexendo nos fonemas. Então, letras, você vai anotar, ó, são sinais gráficos. E como todo sinal, todo símbolo representa alguma coisa. Representa o quê? Representa o fonema. O fonema é um som, eu estou simplificando para vocês aqui, ó, é um som distintivo. Ou seja, é um som que diferencia uma palavra da outra. Então, você lá, ó, bom dia, chegou a Guta. Se você trocar o G pelo P, bom dia, chegou a puta. Trocou completamente a palavra. Por quê? Porque os fonemas são elementos distintivos. Todo mundo acompanhando até agora? É isso. Então, a letra é só o sinal gráfico, que você vai encontrar lá no alfabeto, que representa sons distintivos, sons que têm um sentido próprio. Por isso que quando você troca, troca o sentido. Beleza? E o som, Felipe? O som, pessoal, é o fenômeno físico. O som é aquela coisa lá da vibração. O nosso interesse aqui não é nos sons. Quem estuda os sons como fenômeno físico, dissonância, consonância, é a fonética. O que cai realmente em prova é a fonologia. Ó, fonologia, que é o estudo dos sons distintivos. Pessoal, dependendo da região do país, a pessoa vai falar tia. Eu sou carioca, então eu vou lá na minha tia. Lá em cima, lá no norte, lá no nordeste, vai falar assim, tia, a tia. Pessoal, a palavra não mudou. Aqui foi só uma variação de som, no sentido puro. Então, não é do interesse da fonologia esse tipo de variação. Variação apenas fonética, variação de pronúncia. O cara fala mesmo, o outro fala mesmo e o outro fala mesmo. Isso é variação de som, mas não é variação de fonema, tá? Por quê? A palavra continua sendo a mesma. Beleza? Então tá aí, ó. Aqui, pessoal, nesses primeiros exemplos, eu tenho vogais. E aqui eu tenho consoantes. Felipe, vogais e consoantes são letras? Não mais. Agora elas são fonemas, porque você já sabe que é diferente. A gente não está estudando letra. A gente não está estudando o alfabeto. A gente está estudando a diferenciação sonora das palavras, que será refletida na escrita por meio das letras que são os sinais gráficos. Então, ó, vogais, consoantes são fonemas, tá? Esse vogal, pessoal, vem de voz. A vogal é o som emitido aí com a máxima liberdade no aparelho fonador. Então a vogal, ela soa. Vocês vão aprender que a vogal é o centro da sílaba, é o som vocálico que tem maior impacto, maior presença, pronúncia. Então vogal é isso. É um som que se pronuncia com máxima liberdade no aparelho fonador. E a consoante? Consoar, pessoal, é soar junto. A consoante ela vai soar junto com a vogal, ela é meio coadjuvante, porque as consoantes são pronunciadas com vários obstáculos dentro do aparelho
fonadora. Então a consoante vai bater na língua, vai bater no céu da boca, no dente. Você fecha a boca, você tem consoante muda, consoante surda. Isso também é assunto lá da fonética. Só para vocês terem uma ideia que vogais e consoantes a partir de agora são fonemas, tá? Então a gente está trocando fonemas e trocando naturalmente as palavras. Beleza. Ó, as vogais são divididas de várias formas. Uma divisão que nos interessa aqui, pessoal, é a vogal oral e a vogal nasal. Pessoal, quando o som é oral, o ar sai só pela boca. Quando ele é nasal, ó, Xande do Harmonia, nasal, sai o ar também pelo nariz. Então, é uma coisa boba, quando cai lá na prova, parece assim que é uma ciência oculta. Então vejam, ó, casa e cana. Casa e cana. Esse cana, se você pronunciar aí, você vai perceber que o som, ó, tá meio passando pelo nariz. Parece que você está falando meio gripado. Cana, cama. Isso é o que a gente chama de vogal nasal. Ó, essa aqui é uma vogal nasal, essa aqui é uma vogal oral, tá? Mais à frente, ó, vamos fazer o salto. Vai aparecer lá, ditongo nasal. Aí parece que você nunca ouviu falar daquilo. É um ditongo que vai ter uma vogal nasal, tá? Na nossa língua, pessoal, os sons nasais são contaminados ou representados geralmente pelo M e pelo N, ou até pelo tio, tá? Ó, mel e meu. Esse mel aqui, pessoal, traz uma vogal aberta. E o meu traz uma vogal fechada. Muito simples. Fala aí, ó. Canta aí. Mel. E de repente muda para meu. Você vai perceber que a sua boca vai fechando. Mel. Para você fechar o timbre, você vai ter que fechar a boca. Meu. Isso aqui tem tudo relação com a passagem do ar, pessoal. Porque o ar passa pela corda vocal e vibra ali e faz o som quando existe voz, tá? E a vogal tem voz, beleza? Claro, tecnicamente existem sons surdos, mas isso não é nosso objeto de estudo aqui, beleza? Vamos lá. Colo e coldre, ó, aberto e fechado. Pode e pôde, mesma coisa, tá? Então, pode e pôde. Vejam aqui, pessoal, ó, avó e avô. Nesse caso, a língua diferenciou muito bem por meio da acentuação. Mas nem sempre vai ser assim, tá? Você pode ter lá, ó, você pode ter sede e sede. Não tem nenhum acento identificando. Você pode ter selo e selo. Você pode ter gosto e gosto. A única diferença é o timbre, aberto ou fechado, tá? Então, apareceu uma vogal aberta, uma vogal nasal. Não quero mais ninguém torcendo o nariz como se fosse algo extremamente difícil. Você tem aí a ferramenta, só pronunciar o som que você vai perceber. Eu tô aqui, né, meio alérgico, então eu vou ter nasalização em tudo que eu falar, praticamente. Beleza, ó. Cuidado, eu já vou adiantando aqui para vocês que a letra M e a letra N contaminam as vogais. Ó, rindo, coentro, perguntar. Vejam que na proximidade do M, do N, você acaba nasalizando a vogal, tá?
Então, mais adiante, a gente vai aprender que esse Nzinho, ele funciona como se fosse um tio, tá? E ele forma um tal de dígrafo vocálico. Esse N aí, ele nem tem pronúncia própria, ele só serve para nasalizar o nosso querido I ou o E aqui, o U, as vogais em geral, tá bom? Tranquilo. Outra coisa, ó. Hobby. Felipe, por que você trouxe uma palavra em inglês aqui? Essa palavra é estrangeira, mas ela já está dicionarizada. Então, pessoal, nós temos diversas palavras de origem estrangeira que já são dicionarizadas e vão ser escritas com as nossas vogais. E você vai acabar tendo um Y, um W, representando também ali uma semivogal. Então, olha só. Aqui, ó, eu apresentei para vocês que os fonemas são divididos em vogais e consoantes. Além das vogais, nós temos aqui as chamadas semivogais, que são vogais átonas. Elas são fracas na pronúncia, tá? A gente vai explorar muito isso aqui lá na parte de acentuação, mas existem semivogais, são vogais mirradinhas na pronúncia, são vogais que não têm aquele poder de enunciação que uma vogal tem. Lá nos ditongos a gente vai ver que a semivogal é aquela vogalzinha que praticamente não aparece quando você pronuncia, ela é fraca em relação à outra. E essas semivogais aqui podem ser representadas por diversas letras. Por exemplo, ó, você tem aqui pai, mãe, são, mal, windsurf, boy. Na verdade, pessoal, nós só temos aqui, ó, dois fonemas. Nós temos o I e o U, semivogais. É só isso que a gente tem. Mas esses sons podem ser pronunciados de diversas maneiras em várias palavras e elas serão representados com letras diferentes. Ó, eu tenho aqui esse mal. Tem alguma diferença do mal com U? Não. Esse Uzinho aqui, beleza, você reconhece. Mas e o mal com L? É o mesmo som. É o mesmo fonema. Só que você vai representar com letras diferentes, tá? Então, a maior pegadinha que pode aparecer numa questão dessa é o cara chegar e falar: o L representa um som vocálico. Todo mundo vai marcar que não. Mas no fundo, pessoal, ó, é a mesma coisa que esse cara aqui, ó. E esse som, Felipe, ó, a gente vai aprender adiante que quando você tem uma vogal, o A é sempre vogal, mais uma semivogal, você tem o tal do ditongo. Você está vendo esse Ozinho aqui, mas o O, no fim da sílaba, ele vira U. Então isso aqui, na verdade, se pronuncia assim, ó, são, tá? Representando simplificadamente. Da mesma forma que você vai lá, ó, e escreve pente. Ó, você está vendo o E, mas na verdade é isso aqui, ó, que você está pronunciando. Esse finalzinho aqui, ó, é representado pelo Izinho. Tranquilo. Olha só, pessoal, já sei que tem gente se assustando, mas o ponto aqui é muito simples. Agora que você já sabe que fonema é uma coisa, é um elemento distintivo das palavras, e vogais, consoantes, semivogais são fonemas, você tem que aprender que a letra pode variar, porque as letras são muitas, os fonemas são limitados, tá?
Beleza. Isso aqui é só ilustrativo, difícil cair em prova, tá bom? Mas vamos lá. Uma mesma letra pode representar diversos sons. Por exemplo, vou pegar a letra X, ó, caractere X. Aí eu posso ter aqui enxada. Esse X tem aquele som de CH, né? Mesmo de chá, de chamar. Ele pode ter som de Z, exato, como se fosse zulmira, zumbido, asa. Ele pode ter som de S, por exemplo, texto. Texto, ó. Indústria têxtil. Esse cara aqui tem som de S. Felipe, mas a texto não é a minha testosterona, que está muito baixa, inclusive? Não, pessoal. Aqui a letra é X, mas o fonema é esse. Tudo bem. Pode acontecer um fenômeno, inclusive, em que uma letra representa dois fonemas ao mesmo tempo. Aqui ela representa fonemas diferentes, cada palavra tem a sua pronúncia. Mas, olha só, táxi. Esse X aqui, pessoal, em táxi, ele tem ao mesmo tempo o som de K, S. Táxi. Se você pronunciar lentamente, cuidado que a sua mãe vai ver e vai querer te internar. Mas você fala assim, táxi, táxi. Parece nitidamente a pronúncia individual de cada um. Então, isso aqui tem um nome e cai em prova. Isso aqui se chama dífono. O que é dífono, Felipe? É a relação de uma letra para dois fonemas. Então, eu vou botar aqui, ó, uma letra representa dois fonemas, dois sons. A partir de agora, pessoal, a gente vai até falar, representa dois sons diferentes. Nas questões vocês vão ver, representa dois sons, mas som naquele sentido de som que diferencia uma palavra da outra. Não é o som lá físico, tá? Então a gente vai chamar aqui, ó, representa dois fonemas, dois sons. Beleza? Então isso aqui é o dífono. Quando eu, pela primeira vez, tive acesso lá ao YouTube, ao WhatsApp, eu rodava um vídeo na internet de uma garota de programa idosa que tinha sido presa e ela falava assim, eu sou uma profissional do sexo. Essa menina sabia do dífono. Ela falava do sexo. Então, estava bem claro para ela. O dífono traz o X representando KS, tá? Só isso, pessoal. O dífono é isso, é o único caso que vocês precisam saber, tá bom? É o X com esse som de KS. Por exemplo, tórax. Aí, cuidado, ó. Inexorável. Isso aqui tem som de Z. Complexo. Isso aqui tem som de KS. E esse hospital aí, Felipe, o que tem a ver? Pessoal, esse Hzinho aqui, ele é chamado de letra etimológica. Ele não tem som nenhum. E o H foi ficando só pela etimologia, pela origem das palavras, pela evolução da língua, mas ele não é nem pronunciado, tá? Então aqui, a partir de agora, a gente começou a complicar. Porque quando você tinha lá casa, casa, beleza, eu tenho 4 letras. 1, 2, 3, 4. E eu tenho 4 fonemas, né? Ó, tenho 4 fonemas. Tudo lindo. Em regra é assim. Cada letra representa um fonema, um som distintivo.
mas a banca vai trabalhar com as exceções. Nem sempre vai coincidir. Aliás, em prova, normalmente não vai coincidir. Por quê? Primeiro, por causa do dífono. O dífono vai fazer não coincidir. Ele vai trazer um som a mais. Então, se você tiver a palavra táxi, você vai ter 4 letras, mas 1, 2, aqui tem 2 fonemas. Aí você vai ter 5 fonemas. Se você tiver a palavra hoje, você tem 4 letras, mas só tem 3 fonemas. Por quê? Porque o H não se pronuncia. Estão entendendo? Às vezes uma letra não vai ser pronunciada, e no caso do dífono, uma letra vai representar mais de um fonema, 2 fonemas ao mesmo tempo. Beleza? Começa a não coincidir. E agora, pessoal, nós vamos para o caso mais importante que faz o número de letras não bater com o número de fonemas, que é o tal do dígrafo. Vamos lá. Ó, comparem aqui, ó. Escola, oscilo, descabido, descendo. Aqui, pessoal, ó, você percebe claramente a pronúncia individual. Escola, descabido. Você pronuncia esse S, você pronuncia esse C. Tudo normal, segue o jogo. Uma letra para um fonema. Mas aqui, pessoal, no descendo, ó, esse SC tem um sonzinho de S, né? Tanto que você tem a palavra lá, ó, você tem a palavra vacilo, que não tem SC. Descendo, ó, o som aqui é de S, não é? Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de dígrafo. Dígrafo é o inverso do dífono. O dígrafo é o fenômeno em que 2 letras representam apenas um som. Então eu tenho 2 letras, apenas um som, apenas um fonema. Vou chamar aqui de som, porque agora que você já sabe que é diferente, você já pode se dar o luxo de usar como sinônimo dentro de questões de fonologia, tá? Então, o dígrafo é isso aqui. Mais um exemplo, ó. Queria. Queria quanto? Pergunta que a gente faz, né? Queria quanto? Olha só. Esse queria tem um somzão de K normal. Queria. O U não é pronunciado. Agora, no quanto, ó, você tem aqui o quanto. Nesse caso, o U é pronunciado. Quilo, o U não é pronunciado no quilo, mas é pronunciado no aquário. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho dígrafos. Isso aqui, ó, QU, SC, isso a gente chama de dígrafo. Pegaram o conceito aqui? Dígrafo, 2 letras representando apenas um som. O exemplo aqui, SC, QU. Mais um exemplo, para a gente ir para a lista dos dígrafos. Caro versus carro.
Pessoal, caro, isso aqui é o som R, o R, né, retroflexo, né, o mais vibrante aqui. Agora, esse carro traz dois R's com o mesmo som de rato, por exemplo. Então, pessoal, eu tenho duas letras que representam o mesmo fonema, o mesmo que você tem lá no rato. Isso é o dígrafo. Cai em prova toda hora. Por quê? Naquela brincadeira de quantas letras, quantos fonemas. Pessoal, vocês já passaram o olho no material? A gente tem muita questão. Eu que não estou querendo apressar, porque a gente está no início. Se você já entendeu tudo, maravilha, mas eu vou devagar nesse começo, eu vou tranquilo. Isso aqui dá para falar em 15 minutos, mas você vai esquecer em outros 15. Aí, pessoal, já sabe o que é dígrafo, né? Ó, dígrafo é a relação de duas letras para um som distintivo que a gente chama de fonema. Aí a gente tem que decorar quais são eles. A maioria a gente conhece, ó. É o CH de chá, é o LH de malha, malha. Você vê que esse L, Felipe, mas são dois sons. Não, é o L com o... É o L palatal, que a fonética chama, né? O L está encostando, a língua está lá no céu da boca, né? Malha, está lambendo lá o teto da... Banha, mesma coisa, ó, só que mais nasal, por causa do N. Nascer, nasça, exceto. Exudar, passo. Olha quantas formas de representar o som de S. O S de sócio. RR, o exemplo que eu já dei. Quero, o exemplo que eu já dei. Guerra, que é o exemplo que eu já dei. Tá? Esses sons aqui são representados por duas letras. Quando você tem um dígrafo, pode contar um fonema a menos. Se a palavra tem 5 letras e tem um dígrafo, ela só tem 4 fonemas. É uma regra como se fosse a matemática aqui. É dígrafo menos 1. Beleza? Tranquilo. Um outro ponto aqui, relacionado ao dígrafo, ó. Linguiça. A palavra linguiça. A palavra linguiça costumava ter trema. Vocês que são jovens, às vezes nem sabem o que foi esse cara de trema. Eram dois pontinhos que você colocava aqui, pessoal, para indicar que aquela semivogal era pronunciada. Linguiça. Só que não servia para nada, porque ninguém tinha dúvida. Será que é linguiça? Eu nunca ouvi falar. Esse cara caiu, mas ele servia justamente para isso, para sinalizar que ali não havia dígrafo. Morreu, tá? Beleza. Então, temos aqui os dígrafos. Eles são divididos, primeiro, em dígrafos consonantais, ou seja, dígrafos com sons de consoante. Mas também temos dígrafos vocálicos. Como assim, Felipe? Pessoal, o dígrafo vocálico despenca em prova é muito simples. É o M ou N no final da sílaba, transformando aquela vogal em nasal. Por exemplo, campo, canto. No final da sílaba aqui, pessoal, ó, esse cara funciona como se fosse um tio. Se você fosse representar, ia ser algo assim, ó, ia ser um casinho com um A e um tio em cima. Então, ele tem o mesmo papel de um tio. Beleza? Ó, tempo, vento, isso aqui é o Ezinho com tio.
limbo, lindo, ombro, onda. Pode tirar o N e colocar o tio. Tumba, bunda. Pode tirar o N da bunda, pode tirar a letra da bunda ali que não vai fazer a menor diferença. Esses caras aqui não são pronunciados, tá? São os dígrafos vocálicos. Você vai lembrar de M ou N no interior aqui da sílaba, transformando aquela vogal anterior numa vogal nasal. Nasal você já sabe que é som saindo também pelo nariz. Beleza? Tranquilo. Qual a pegadinha que a banca vai fazer aqui? Ela quer que você confunda o dígrafo com outro conceito, o conceito de encontro consonantal. Aí, pessoal, imagino que agora vai ficar tudo óbvio. O que é encontro consonantal? Duas consoantes se encontram. Por exemplo, em fruta, flauta, arte, herpes, opção, apto. Felipe, mas como é que eu não vou confundir com o dígrafo que você acabou de falar? Se você souber o que é dígrafo, você não confunde. Porque o dígrafo, duas letras representando um som. No encontro consonantal, pessoal, cada consoante tem o seu som próprio. Ó, fruta, fruta. Se você fizer bem devagarinho, cuidado, você vai cuspir nos outros aí, que o F, né? Você vai cuspir farofa aí no Afonso. Fruta, fruta. A gente até tende a querer colocar uma vogal ali, né? Porque toda sílaba pede uma vogal. Então, o encontro consonantal não tem nenhum tipo de coincidência com o dígrafo, porque ele não representa apenas um som, ele vai representar dois sons. Beleza? O encontro consonantal mais comum, é uma consoante mais R ou L, tá? Como fruta, flauta. Esses não são separados, tá? Você nunca vai separar esse FR, esse FL. Eu já estou plantando várias sementinhas para um assunto futuro, que é a separação de sílabas. Se o cara não conhece dígrafo, ele não separa sílaba, sabia disso? Por exemplo, ó, todos esses dígrafos aqui, ó, que estão sublinhados, tá? Todos esses dígrafos aqui que estão sublinhados, eles são separáveis. Como assim, Felipe? Pessoal, quero separar a palavra guerra. Vai ser gué, um Rzinho aqui, e o outro na outra sílaba. Carro, carro. Cai questão assim, Felipe? Já veremos. Cai sim. Lá na parte de separação silábica, eu vou trazer isso aqui de novo, mas é importante você já perceber que alguns dígrafos podem ser separados. Beleza, então. Vamos avançar. Tudo isso aqui, pessoal, é só para responder a questão. Tem dígrafo, não tem? Número de letras e número de fonemas bate, não bate? É o que vai cair na prova. Então, ó, recapitulação. Regra geral, uma letra representa um som, um fonema por letra. Mas alguns fatores vão influenciar. Ó, cuidado com os dígrafos, os dífonos, no caso o dífono que só tem um, né? E o H, que não é pronunciado. Esses caras vão bagunçar a correspondência. Tá ali, 4 letras, 4 sons, todo... beleza. Ó. Tem um cara para cada função. Mas tem os caras que fazem a função de 2. É igual o trabalho. Tem 2 caras que às vezes só faz a função de 1.
Bom, a palavra interior. Felipe, é interior carioquês ou interior? Essa variação, pessoal, é a variação linguística. Ela não é importante para a nossa consideração aqui. Ó. Bom, vogais. Quantas vogais, Felipe? Tem uma vogal, 2 vogais, 3 vogais, 4 vogais. 4 vogais. Aí, pessoal, só tem uma alternativa com 4 vogais. Se você não marcar a letra C, desculpa, você não está num dia bom, cara. O gabarito foi a letra C. E quantas consoantes? Ó, T, R, R e N. 4 vogais e 4 consoantes. Pessoal, na verdade, o gabarito foi a letra C, tá? Mas está errado esse gabarito. Tecnicamente, o M ou o N do dígrafo não é consoante. Ele não é nem vogal nem consoante, ele não é nada, ele é só uma marca de nasalização, como se fosse o tio. Mas só tinha uma opção com 4 vogais. Porra, aí você não vai marcar? Você vai marcar o quê? 5 vogais? Aí você não está num dia bom. Legal, Felipe, simples, né? Ó, questão aqui do Sebrasp, pessoal. Os vocábulos pontes e condições apresentam dígrafos vocálicos. E os vocábulos pessoas e possível apresentam dígrafos consonantais. O que é o dígrafo vocálico, Felipe? M ou N nasalizando a vogal no final da sílaba. Então eu tenho aqui, ó, ponte. Tenho condições. Tem dígrafo vocálico? Tem. Tá na lista lá, Felipe, que você mostrou? Tá, ó. Ponte. E o dígrafo consonantal? SS? SS? Sim. Os mais bobos, né? Questão correta. Pessoal, você não tem noção da porcentagem de erro de uma questão dessa. Vamos lá. Iquitim, Rio de Janeiro. Assinale a alternativa que apresenta um dífono. Graças a Deus o dífono é filho único. É o X com som de KS. É a única Coca-Cola. Coca-Cola KS, a única. Intoxicação. Profissional do sexo. Tá aqui. É isso. Vocês já devem ter percebido. Não sabe, nunca ouviu falar, pode ficar o dia inteiro olhando que o Chico Xavier não vai descer para fazer a questão para você. Não tem como acertar sem ter lido antes. Vamos lá. Ó. Ó, uma questão grandinha. Essa aqui já é o modelo clássico que vocês vão enfrentar. Assinale a alternativa correta quanto ao número de letras e fonemas, respectivamente, das palavras humano e trabalho. Ó, só de olhar aqui eu já vi um H. Se tem H, tem um fonema a menos. E eu vi ali o trabalho, pessoal. O trabalho tem LH. Isso aqui é dígrafo. Lembra lá do lhama? Lhama, que você tem que dar aquela lambida lá no céu da boca?
Então, pessoal, olha só. Humano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Ó. É B ou C. Pelo amor de Deus, você pode não saber nada de dígrafo, mas tem que contar a letrinha. 6 letras. Só que tem o H, né? O H é um fonema a menos, então ele vai ter só 5 fonemas. 5 fonemas. Gabarito, letra C. Aí o trabalho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. Só que tem dígrafo. Então, 7 fonemas. E o TR, Felipe? O TR é encontro consonantal. Então, cada consoante é contada, é pronunciada separadamente. Não diminui o número de fonemas. Vamos lá. Ó. Sobre letras e fonemas. Analisar os itens abaixo. A palavra táxi tem 4 letras e 5 fonemas. Táxi, você vai lembrar lá da profissional do sexo. Se eu não me engano, era até um taxista, o cliente, que deu calote nela, ela foi para a delegacia. Tem o X. Então esse X aqui, ele tem som de KS. É um fonema a mais. Tá? É um fonema a mais. A primeira está correta. A palavra hoje tem 4 letras e 3 fonemas, porque sai o H. O H subtrai. O H e o dígrafo é menos um fonema. Carro tem 5 letras e 4 fonemas. Sim, isso aqui conta com apenas um fonema. Legal. Terceira correta também. Vassoura tem 8 letras e 8 fonemas. Não, tem 7, porque eu tenho um dígrafo aqui. Tá? Então, apenas 1 e 3. É o H, é o RR, é o SS, dígrafos conhecidos. Mais uma. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam um dígrafo. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos marcar o dígrafo aqui, ó. O CH em chita, o SC em descesse, o LH em olhavam. Tem o dígrafo vocálico aqui no sombras, no NH, no LH de mulher, de passagem e de bainha. Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Tem que dar uma decoradinha lá nos dígrafos, tá bom? Maravilha, Felipe. Em tranquilo e quase, temo um total de 0 dígrafos. Temos, né? Erro de digitação. Tá tudo errado isso aqui, pessoal. Olha só. Primeiro que eu tenho dígrafo vocálico no AN. Tá? Então tá errado. Além disso, pessoal, é 0 dígrafo, 0 grau. 0 leva o substantivo para o singular. Questão incorreta, né? Incorreta até na concordância, na digitação. Observem, pessoal, que isso aqui, ó, quase, tranquilo, Ó, eu tenho o U e o I. Eu tenho o U e o A. Eu tenho, então, ditongos, tá? Ditongos. 2 sons vocálicos na mesma sílaba. Vamos lá.
Assinale a alternativa em que a palavra apresenta um encontro consonantal. Ó, calma. Isso aqui é um encontro consonantal. Já está na letra A. Em nenhuma outra alternativa eu tenho sequer uma consoante ao lado da outra. Se a banca não tivesse sido preguiçosa, ela colocaria lá alguma alternativa com um dígrafo, por exemplo. Que aí você poderia ter duas consoantes, mas não seria um encontro consonantal. Dos seguintes, assinalar o único vocábulo que não apresenta dígrafo. Ó, lhama, exceder, guidão, esse GU aqui, ó, o mesmo de guia, que apareceu em outra questão, guia. Não é guia, é guia. Então o U não se pronuncia. Portanto, o nosso gabarito aqui também na letra A. E glu é um mero encontro consonantal. A palavra obrigação está escrita com encontro consonantal e ditongo nasal. Vamos lá, pessoal. Ó, encontro consonantal, já achei. O BRzinho ali. E cadê esse ditongo nasal? Dois sons vocálicos na mesma sílaba. Ó, é o ão. Só que esse ozinho aqui, pessoal, ele representa aquele som. Eu disse já atrás. Já devem ter esquecido, mas o O e o E, no fim da palavra, eles viram I e U. Eu falei lá, pente. Você não fala pente, só se você for lá você for extremamente paranaense. Você fala pente. Obrigação é o U que você pronuncia. Então, esse é o ditongo, tá? E o ditongo, a gente vai falar separadamente dele, mas ele é o encontro de uma vogal com uma semivogal. A diferença, pessoal, de uma vogal para uma semivogal é que a vogal é mais forte na pronúncia e ela é o centro da sílaba. E a semivogal ela é mais fraca. Ela se apoia no som da vogal. Ela é átona, tá? Beleza. Em exames explicaram e sexo, a letra X representa o mesmo fonema. Não. Ó, fonema, som de Z, som de S, e a profissional do sexo, o dífono é a única Coca-Cola, é o único exemplo que a gente tem. Dífono é o X com som de KS. Então tá errado, representa fonemas diferentes. Uma mesma letra pode representar sons diferentes, fonemas diferentes. E às vezes duas letras representam apenas um som, é o dígrafo. Então o dífono é o contrário do dígrafo. Vamos lá, ó. Questão da Alep. Essa questão eu sempre deixo porque ela é caveira, tá? Consultor legislativo, pode cair uma questão dessa. Conhecer os sons das letras, a pronúncia dos dígrafos e dos dífonos, dos encontros vocálicos, dos consonantais, dos tritongos, dos ditongos e dos hiatos, faz parte da boa oratória. A única sequência que apresenta correção quanto a isso é, vamos lá. A palavra subsídio possui som de Z? Pessoal, desde já, não é subsídio, é subsídio, subsidiar. Som de C. As palavras sintaxe, ó,
sintaxe e inexorável possuem a letra X com som de KS. Não. Não. Não tem dífono. É só lá naquele caso. Sexo, táxi, tórax. Letra C. Essa aqui vai surpreender muita gente, hein? Gratuito, fortuito e circuito tem tonicidade no I. Não, pessoal. Não. Olha só. Você escuta por aí até advogado, jornalista falando gratuito. Mas não é. É gratuito. Fortuito. Esses caras aqui são meros ditongos, tá? E a vogal é o U. Então não tem tonicidade no I. Beleza? Letra D. As palavras distinguir, extinguir e adquirir não tem o U pronunciado. Exatamente, pessoal. É distinguir, extinguir e adquirir. Você não fala adquirir. Eu vou extinguir. Se fala, tem que parar a partir de hoje, tá bom? Gabarito, então, na letra D. Letra E. Palavras como cruz e mas são pronunciadas com o som is. Ó, cruz e mas. Sonzinho de S, tá, pessoal? Não é som de Z, não. Então, pessoal, tá aí, ó. Olha quanta coisa a gente já viu dessa parte de conceitos introdutórios. Se não conhecer dígrafo, dífono, ditongo, tritongo, hiato, é impossível separar sílabas, contar os fonemas e depois vai dar problema na parte de acentuação.